Como aparecer no Google sem pagar por anúncios? Então hoje a gente vai falar de SEO, que é Search Engine Optimization, que é basicamente otimizar os seus conteúdos e os seus sites para aparecer no Google. SEO, hoje em dia, não é mais tão fácil como era há 10 anos atrás. Mas a boa notícia é que é muito mais fácil do que, por exemplo, posicionar nos Estados Unidos. E aí, o que a gente faz? A gente olha o que o pessoal está fazendo lá fora, adapta aqui e tem um resultado com custo muito menor e muito mais rápido também. E aí eu vou te explicar um pouco do processo que você precisa começar a fazer para posicionar no Google e fazer o seu site aparecer aí nas pesquisas. Você tem que entender que, diferente do tráfego pago, você não vai escolher uma palavra, como por exemplo, uma palavra fundo de funil, no nosso caso, por exemplo, criação de sites. Você vai digitar lá, escrever o conteúdo sobre isso, vai posicionar e tá tudo bem. E vai vender amanhã. Não é assim. No SEO, você vai ter que trabalhar diferentes tópicos, vai ter que trabalhar um funil, vai ter que trabalhar as dúvidas do usuário e, a partir disso, você vai começar a posicionar termos, tanto informacionais quanto comerciais. Então, não fica só achando que você vai escrever, por exemplo, conteúdos que você anunciaria no Google e ele vai posicionar no tráfego orgânico. Não é assim. O Google, ele não quer que você use ele como muleta. Então você vai ter que escrever, por exemplo, 70% de conteúdo informacional, 30% de conteúdo comercial para começar a pensar ali em posicionar no Google, tá? Como fazer isso? Hoje, o que a gente faz é entender o nicho de cada cliente e gerar seeds. Então isso aí você pode fazer com o ChatGPT. Você explica para ele o seu nicho, qual que é o seu site, o que você atua, o que você vende, e você vai pedir seeds. Essas seeds, elas vão servir para gerar outras palavras, e a partir dessas outras palavras você vai começar a fazer o seu planejamento para escrever o conteúdo. Não adianta chegar no ChatGPT e pedir assim, me dá uma lista de 100 palavras e você fazer os conteúdos para essas 100 palavras. Isso aí é atirar no escuro. O que a gente faz é gerar seeds e a partir dessas seeds a gente vai em uma ferramenta como, por exemplo, o SEMrush e pesquisa quais são as palavras relacionadas àquela que tem um volume de busca relevante. A partir dessas palavras que tem um volume de busca, a gente consegue entender o que as pessoas estão pesquisando ali no Google e fazer uma análise de quais palavras geram resultados diferentes no Google. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Caminhão VW, caminhão Volkswagen. São dois termos de busca diferentes. Porém, é muito provável que esses dois termos gerem apenas um resultado no Google, porque o Google vai entender que a intenção de busca naqueles termos elas são a mesma. E isso vai acontecer com diversas palavras e às vezes não vai ser tão fácil de entender como nesse caso aqui que eu falei. Às vezes são termos que nem são tão parecidos, mas o Google ele entende que aqueles conteúdos ali eles vão responder às dúvidas porque a intenção de busca vai ser a mesma. Como que você faz, a partir dali das palavras, para poder identificar quais conteúdos são diferentes ou não? Você vai pegar a palavra, colocar no Google, ver quais são os 10 primeiros resultados. Você vai pegar outra palavra, colocar no Google, ver quais são os 10 primeiros resultados. E assim por diante, até você identificar, essa palavra aqui é igual a essa, então eu vou juntar essa com essa. Vou juntar essa com essa, assim por diante. E aí você vai escrever o conteúdo só para que tenha o maior volume de busca. E não para as outras. E aí, às vezes, você vai estar com uma lista de 4.000 palavras, que no final vai virar 500, por exemplo. Geralmente, fica numa média de 3 para 1, tá? Então, a cada 3.000 palavras, a gente gera 1.000. Então, as outras, elas são meio que condensadas nessas 1.000 aqui, porque elas geram os mesmos resultados. Então, depois de fazer essa análise aí dos concorrentes, de quais vão gerar resultados diferentes ou não, a gente parte ali para a análise do conteúdo em si. Então, vamos lá. Caminhão VW. Ou então, quais são os melhores caminhões da Volkswagen? A gente vai entrar em cada um dos resultados que estão na primeira página do Google e vamos entender o que esses resultados têm em comum. Por quê? Dos milhares, dos milhões de resultados que tem no Google, apenas 10 estão na primeira página. Então, esses 10 primeiros resultados, eles fizeram alguma coisa para estar ali. E muitas vezes vai ser o escopo de conteúdo, o que a pessoa fez para responder a dúvida daquele usuário. Existem outros fatores que vão influenciar? Sim, autoridade do domínio, backlink. Porém, aqui no Brasil,
boa parte da estratégia que a gente utiliza e que dá resultado é basicamente entender o que o pessoal escreveu nos conteúdos dele, fazer um conteúdo que engloba isso e seja ainda melhor e cobrir uma boa quantidade de tópicos sobre aquele assunto, mais do que os nossos concorrentes. Então, depois de saber o que ele escreveu ali, entender qual foi o escopo de conteúdo, como que ele respondeu à dúvida daquele cliente, a gente faz o nosso conteúdo. E aí, fazendo esse conteúdo, a gente começa a ter uma probabilidade maior de posicionar por causa de todas essas etapas que vieram antes. Essas etapas que vieram antes são até mais importantes, pelo menos aqui no nosso processo, do que o próprio conteúdo. E tem gente que vai chegar ali no ChatGPT e vai falar, me dê um conteúdo otimizado sobre os melhores caminhões Volkswagen e acha que vai posicionar. E não vai, porque muitas vezes você nem sabe qual que é o termo que tem volume de busca ou não. E aí você vai escrever para um termo totalmente aleatório ou simplesmente tu vai escrever para um termo que não tem nem a possibilidade de ter busca. Eu vejo muita gente escrevendo sobre coisas, sobre a marca delas. Ah, e como a minha marca X fez tal coisa. Ninguém nunca vai pesquisar isso. Se ninguém conhece a sua marca, ninguém nunca vai conhecer esse conteúdo. Então você precisa fazer conteúdos que sejam pesquisáveis para aparecer no Google. Se não, vai ficar dependendo ainda do Google Ads, colocar as palavras-chave lá e mesmo assim não quer dizer que você vai vender, né? Quer dizer que você vai aparecer porque você está pagando. Depois que a gente escreve o conteúdo, publica no site, a gente faz os links internos e externos. Os links internos, basicamente, são entre os próprios posts ali do site e os links externos são do seu site para sites de outras pessoas. E com a estratégia que eu falei, você já tem ali o 80-20 para começar a aparecer no Google sem pagar, beleza? Não é mágico, dá resultado e um ponto muito legal é que você vai construindo tijolinho a tijolinho e cada vez você vai tendo mais autoridade, escrevendo mais sobre tópicos do seu nicho e o resultado ele vai crescendo e crescendo e crescendo. Diferente do tráfego pago, que se você parou de pagar, simplesmente você não aparece mais. Então, se você gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal e coloca aí nos comentários como tem sido a sua experiência com o tráfego pago. Tá valendo a pena? Não tá valendo a pena? Se você chegou até aqui é porque você queria aumentar o seu canal de vendas? Você queria parar de fazer tráfego pago? Me conta aí que eu quero saber.